Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para mais uma videoaula. Desta oportunidade, nós queremos trazer uma ministração sobre a aula de número 11, a 11ª lição desse último trimestre do ano de 2021. Nesta feita, a nossa aula ela terá como base o capítulo 24 e o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. É, portanto, o último sermão de Jesus. Lembrando que o nosso estudo no livro de Mateus tinha por base essa estrutura, né? Os 5 sermões de Cristo, onde a gente deu início lá com o Sermão da Montanha, o primeiro, e agora a gente está fechando com o 5º aqui, no capítulo 24 e no capítulo 25, conhecido como Sermão Escatológico, porque vai trazer informações ou profecias que aconteceram e outras que ainda vão acontecer. Então, nessa aula de hoje, nós vamos ter uma oportunidade de atentar para os sinais da vinda de Jesus, da segunda vinda de Cristo, lembrando que esse estudo de hoje, ele está mais baseado nesse campo escatológico, porque nós vamos evidenciar, né, a resposta de Jesus aos discípulos, quando eles, no capítulo 24, versículo 3, eles vão fazer uma indagação a Cristo, né, perguntando a Jesus acerca de qual seria o tempo que ele iria voltar e quais seriam os sinais. E aí Jesus vai começar a descrever muitas informações, e uma das que a gente vê que é primária, que Jesus vai mostrar para os seus discípulos, é acerca da religiosidade, vamos dizer que falsa. É aonde muitos vão se levantar, dizendo que é o Cristo, outros vão dizer que é o enviado, e a gente vai ver que esses sinais que Jesus ele vai começar a proferir aqui no capítulo 24, a gente vai ver que para os nossos dias, para os dias atuais, não é novidade, já está acontecendo em muitos lugares, e isso é um forte indício de que Jesus ele está voltando. Então, a gente precisa levar isso diante da nossa classe, diante dos nossos alunos, acerca dessa preparação, acerca dessa esperança da volta de Jesus. Porque quando se trata da segunda volta de Cristo, o Antigo Testamento fala mais acerca da segunda vinda de Cristo do que da primeira vinda. O Novo Testamento, dos 27 livros, a gente encontra pelo menos em 24 deles, vamos dizer que uma profecia direta acerca da segunda vinda de Cristo. Então, quando se trata desse assunto, é um assunto escatológico, porque profecias que foram proferidas ainda lá na época dos profetas, depois passou pelo tempo intertestamentário, que foi antes de Cristo, 400 anos, e depois o Cristo vem já profetizando acerca dessa segunda volta dele, aqui no capítulo 24, depois os apóstolos todos vão proferir palavras acerca da volta de Jesus, dessa segunda vinda. Então, eu te convido a ficar comigo até o final dessa videoaula e juntos nós vamos aprender sobre esses sinais aqui com base no capítulo 24 e no capítulo 25. Mas antes de nós passarmos para a nossa lição, eu quero agradecer os nossos parceiros que sempre têm nos ajudado, compartilhando os vídeos, comentando e, claro, sempre aqui contribuindo de uma forma direta, deixando aqui nos comentários. Então, a gente deixa também aqui na descrição dos vídeos para auxiliar professores e também superintendentes e até mesmo alunos. Aqui a gente está deixando agora os slides, que a gente faz uso nas nossas aulas. A gente também está compartilhando com os irmãos e, claro, um material em PDF, que se às vezes tem pessoas que têm necessidade, é só nos pedir que a gente também deixa à disposição aqui. Lembrando também aos irmãos aí que fazem parte do grupo, que a gente quer, de uma certa forma, a avisar a todos que agora, nesse próximo sábado, a gente vai estar, porque essa lição que nós estamos exibindo hoje, ela vai ser ministrada no domingo, mas no sábado, que vai anteceder esse domingo, que é o segundo domingo, que é o dia da Bíblia, a gente vai estar, todos ali que estão no grupo vão fazer parte ou participar de uma reunião, onde vai ter
um grande ícone da Escola Bíblica Dominical, que vai ministrar umas instruções, né, para todos os integrantes do grupo. Então, se você não é ou não faz parte do grupo, aproveita a oportunidade, entra aqui no link, né, e entra e participa desse grupo, porque com certeza lá tem sido uma bênção para todos que ali estão. Então, lembrando que no segundo domingo do mês de dezembro é o dia da Bíblia. Então, a Bíblia para nós é muito importante, tem a sua importância, porque nós a utilizamos ela todos os domingos na nossa Escola Bíblica Dominical, lembrando que a nossa revista ela é só um guia, né, mas na verdade nós estudamos mesmo pela Bíblia Sagrada. Então a Bíblia Sagrada, a gente nunca se aparta, né, dela na Escola Bíblica Dominical. Pelo contrário, a gente sempre leva e sempre motiva as pessoas a estar fazendo uso da Bíblia Sagrada, porque é a palavra de Deus. Toda e qualquer revelação que nós necessitamos está contido na palavra de Deus. Então, se nós erramos ou se nós falhamos em algumas áreas ou em alguns momentos da nossa vida, é por falta de se aplicar ao estudo da palavra de Deus. Então, nós somos exortados, né, a comemorar nesse próximo domingo, né, o dia da Bíblia. Então, todos os evangélicos, todos os cristãos, todos aqueles que amam a Bíblia Sagrada e que entendem que a Bíblia Sagrada ela é essencial para uma vida cristã bem-sucedida, com certeza vai também valorizar, vai comemorar esse dia. Então, que Deus abençoe a todos e todas as programações que serão realizadas, né, em comemoração ao dia da Bíblia, que Deus continue abençoando, dando projetos, né, para todas essas pessoas, ou vamos dizer que esses dirigentes, né, congregacionais que têm se empenhado, né, para levar o povo para as ruas, né, para comemorar, para falar da Bíblia Sagrada, nem que seja nessa data tão especial para nós cristãos. Então, que Deus abençoe. Vamos entrar agora na nossa lição. Antes de entrar aqui no texto áureo, eu quero apresentar aqui os nossos objetivos. O primeiro objetivo aqui da nossa lição. Nós vamos compreender que só as Escrituras nos mantêm vigilantes, acordados, né, lúcidos, para os sinais, para os acontecimentos, até porque a gente entende, né, que essa questão das Escrituras, ela para nós, ela serve de um termômetro. Perceba que todos os sinais que a Bíblia ela mostra para todos nós, a gente percebe que está acontecendo com mais vivacidade, né, com mais frequência. Ou seja, esse termômetro está chegando no grau máximo, que é a Bíblia Sagrada. Então, nós temos que compreender que as Escrituras nos mantêm vigilantes, né, acordados e lúcidos para o grande acontecimento que é a volta do nosso Senhor. O segundo objetivo, compreender o perigo das doutrinas que matam a fé cristã. Então, nesse segundo objetivo, a gente tem que entender que as doutrinas, né, que matam a fé cristã, elas são perigosas, né? Elas trazem mazelas, elas trazem, vamos dizer que um mal, né, que se alastra na vida de muita gente. E quando isso chega no coração, se instala no coração, né, de vamos dizer que um dirigente de igreja, de um professor de escola dominical, porque aí já muda, né, a história, aí já muda o cenário, porque essas pessoas estão na liderança. Então, se elas são contaminadas com esse falso ensino, com essa falsa doutrina, ela pode levar um rebanho inteiro, né, a trilhar um caminho da perdição. Então, por isso que a gente tem que compreender que as doutrinas que vêm de encontro, né, a verdadeira vida cristã ou a fé cristã, elas precisam ser combatidas. Como é que nós combatemos? Através da verdadeira doutrina, através dos verdadeiros mestres, é que nós acabamos com as heresias. Terceiro e último objetivo diz: definir ações práticas de evangelização cotidianas, segundo a fé e os dons do Espírito. Então perceba que o nosso terceiro objetivo, nós somos informados que nós, como igreja, como a noiva do Cordeiro, como súditos do reino dos céus, a responsabilidade é nossa, de nós desenvolvermos essas ações, né, de evangelização no nosso cotidiano. Ou seja, nós não temos que perder de vista
a questão da evangelização, a questão do discipulado, porque a ordenança para a igreja, para os discípulos de Cristo, a questão da evangelização e também dos discipulados. Claro, pregando acerca da fé e dos dons espirituais, que é uma marca que, na verdade, tem marcado a nossa história como, vamos dizer que a Assembleia de Deus no Brasil, ela é uma igreja pentecostal e é uma igreja que carrega sobre suas responsabilidades, nos seus ombros, a questão dos dons espirituais. E nós, claro, nós não podemos deixar, ou vamos dizer que largar o bastão que a geração que veio antes de nós se esforçou para entregar na nossa mão, que nós possamos carregar com toda a força, com todo o vigor, com toda a energia, com todo o empenho, até passarmos para a geração futura. E Deus, claro, sempre nos ajudará nessa missão. Vamos passar agora ao nosso textuário. Nosso textuário ele se encontra em Mateus capítulo 24 e o versículo de número 27, que diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então perceba que no versículo 27 do capítulo 24, o nosso comentarista ele nos apresentou o textual acerca da volta de Jesus. E quando iniciamos aqui, no livro de introdução, nós falamos que a volta de Jesus, ela é, vamos dizer que uma promessa bem antiga, que foi lá desde o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento tem mais profecia acerca dessa segunda vinda do que da primeira vinda de Jesus. Então, quando fala que a volta de Jesus aqui no textual, ela será como um relâmpago, é a ideia de que ela vai ser visível. Assim como um relâmpago ele sai no Oriente, vai até o Ocidente, ele está mostrando o seu rastro. Assim será a volta de Jesus. A volta de Jesus, ela será, além de ser visível, ela será audível. Claro que no soar da trombeta, ela será visível e audível para aqueles que aguardam, que a esperam. Porque a gente tem que entender que nós, como igreja, a nossa esperança está baseada nessa promessa, na volta de Jesus. E devemos passar para a nossa classe que essa é uma das promessas que tem na Bíblia, que é uma promessa incondicional. Porque existem promessas na Bíblia Sagrada com relação a nós, que são condicionais, que é de acordo com como nós a esperamos, e promessas incondicionais. Essa é uma incondicional. Ou seja, não depende do ser humano crer ou não crer, esperar ou não esperar. Essa promessa ela vai se cumprir, ela vai acontecer. E é isso que nós precisamos ter esse entendimento, que a volta de Jesus é uma realidade e nós precisamos, claro, pregar isso, viver isso, amar a volta de Jesus, exortar uns aos outros com essas palavras. Claro que quando a gente vai falar da volta de Jesus, a gente não vai trazer nada de novo. Não vamos inventar nenhuma mensagem ou palavra. O que a gente vai trazer é reavivar essa promessa nos corações. É falar o que os nossos antepassados já falaram acerca da segunda vinda de Cristo. Então nós precisamos pregar o que está na Bíblia, que é essas verdades acerca da volta de Jesus. Nós vamos agora passar para a nossa verdade prática. Nossa verdade prática, ela diz: Jesus voltará, estabelecerá o seu reino e os seus escolhidos serão reunidos para estarem com ele para sempre. Então perceba que a nossa verdade prática, ela é para nós uma garantia, é uma certeza. Fala daquilo que nós vivemos no dia a dia, daquilo que nós pregamos no dia a dia, que é acerca da volta de Jesus. E isso nós não temos que perder de vista. Isso tem que ser o nosso alvo, tem que ser o nosso foco. A volta de Jesus. E Jesus ele vai voltar para quê? Para estabelecer o seu reino. Sabemos, como diz a Bíblia Sagrada e como nós, Assembleia, não cremos, nós seremos arrebatados, aonde o nosso corpo material ele vai se revestir do imaterial, esse corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e nós vamos passar
vamos ao encontro do Senhor nos ares. Antes os mortos ressuscitarão, depois nós nos encontraremos, teremos os nossos corpos transformados e nos encontraremos nos ares com aqueles que morreram, que agora vão ressuscitar, e nós seremos levados às bodas do Cordeiro. É onde nós passaremos ali 7 anos, naquelas bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra vai ser 3 anos e meio de uma falsa paz, é onde vai se manifestar o anticristo, e os outros 3 anos e meio vai ser aí de guerra. Fechando os 7 anos, nós, junto com Jesus, desceremos à terra. Descerá Jesus, e é onde vai se cumprir essa palavra que todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. É nesse momento aonde Israel ele vai estar cercado pelos seus inimigos e aonde o Senhor vai se apresentar sobre o Monte das Oliveiras e o monte vai se fender em 2 partes. É aonde a gente vai ver que o Senhor ele vai destruir os inimigos de Israel com o sopro que sai da sua boca, que é a palavra de Deus. E quanto à igreja, que somos nós, estaremos do lado, para assim Jesus estabelecer o seu reino milenal, que é de 1000 anos, e aí nós, como igreja, nós vamos fazer parte, vamos ditar as ordens no reino milenial. E é isso que nós acreditamos, é isso que nós, como assembleianos, pregamos e ensinamos. Lembrando que esses textos do capítulo 24 e do capítulo 25, aqui de Mateus, eles são diretamente ligados a textos como o livro de Daniel, Ezequiel e também Apocalipse, porque são textos escatológicos, então não tem como desassociar um do outro, porque um acaba levando ao outro. Mas nessa oportunidade nós vamos aprender um pouquinho só sobre aqui Mateus. E nós não podemos deixar passar em branco, nós precisamos destacar aqui os textos ou assuntos que são exclusivos aqui desses 2 capítulos de Mateus, onde nós não vamos encontrar nem Marcos, nem Lucas, nem João, apenas em Mateus. O primeiro é no capítulo 24, do 14 até o 29, que vai falar sobre a parábola dos talentos, que são parábolas aí que devem ser interpretadas como parábolas também escatológicas. E no capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Só encontramos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25. E a última é Mateus 25 e 31, que vai falar, onde Jesus vai falar, porque tive fome e sede. É onde alguns vão indagar, aonde foi que nós tivemos com fome, tivemos com sede, tivemos preso. É onde Jesus vai dizer, qualquer um que fizeste isso aos pequeninos, a mim me fizeste. Então a gente percebe que esses textos, ou esses assuntos, eles são exclusivos do Evangelho de Mateus. Nós não encontramos em nenhuma outra parte, apenas aqui. Agora nós vamos passar agora a nossa introdução, que diz: o sermão profético ou o sermão do Monte das Oliveiras é o 5º e último grande discurso de Jesus proferido para o seu círculo de discípulos em resposta às 3 perguntas feitas pelos apóstolos no Monte das Oliveiras. Achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda, da consumação dos séculos. Essas 3 perguntas representam os principais períodos proféticos. Então perceba que a nossa introdução ela veio bem compacta, o nosso comentário da nossa lição ele compactou as 3 indagações ou as 3 perguntas dos discípulos, é onde a gente vê com riqueza de detalhe no início do capítulo 24, onde os discípulos eles vão mostrar ou chamar o mestre vamos dizer que chamar a atenção do mestre para a grande construção do templo. É onde a gente vai ver que esse templo não é o templo que Salomão fez, porque já havia sido destruído pela Babilônia, não é o templo que Zorobabel iniciou, esse templo já é o de Herodes, porque esse templo, Herodes ele vai criar um tipo de anexo, vai fazer o templo ele ser maior, ou seja, como diz aqui o texto, a gente vai perceber que o texto vai dar-nos essa informação de que ele
vai se passar 40 anos, portanto 4 décadas, né? Herodes investindo nesse templo, construindo, fazendo ele, expandindo ele, fazendo com que a dimensão dele seja muito maior do que o templo que Zorobabel iniciou. E a gente vai perceber que esse templo ele ainda não estava 100% terminado quando Jesus desenvolveu seu ministério, mas já era motivo dos que moravam na Judéia, né, dos judeus, bater no peito, né, e cheios de arrogância, se gloriar naquele templo. E é onde os discípulos vão chamar a atenção de Jesus para o templo, dizendo: olha, Jesus, o tamanho desse templo, olha a glória desse templo, é muito grande, é muito extenso. E é onde Jesus vai dizer: olha, vocês estão olhando esse templo? Estão vendo? Isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. Então, essa profecia de Jesus, ela vai acabar se cumprindo, né? No ano 70, quando o general Tito vai entrar, invade Jerusalém e vai queimar, né, todo e derribar todo o templo, aquilo que os discípulos, quando conversavam com Cristo, e Cristo falou isso, eles acabaram entendendo que era, de uma certa forma, impossível, né, alguém derrubar o templo, mas isso vai acabar se cumprindo. Então, a gente já, de antemão, já vê que no início do capítulo 24 já é uma promessa que ia ter fiel cumprimento no ano 70. Então, essa é a nossa introdução, que fecha nos dizendo que os discípulos, quando Jesus vai dizer para ele que não ficará pedra sobre pedra, eles vão se ausentar para o Jardim das Oliveiras, é onde eles vão fazer essas 3 indagações. A primeira que ele vai dizer: diz-nos quando sucederão estas coisas. E aí eles vão complementar, dizendo: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? É aonde Jesus ele vai dizer a eles que não da competência deles saber o dia, né, o momento exato. Mas Jesus ele vai, de uma certa forma, levar os seus discípulos a um entendimento de que antes que esse dia aconteça, algumas coisas iam suceder, ia desencadear, vamos dizer que uma sequência de acontecimentos. Isso em todos os campos, no campo religioso, no campo político, no campo da natureza. Então a gente precisa atentar para todo esse contexto, né, que ia ser abalado. A parte da natureza era terremotos, tempestades, ventos, e a gente vê isso acontecendo com muita frequência. No campo religioso é onde aparecer falsos cristos, falsos profetas. Na questão espiritual aquelas pessoas que iam acabar desistindo, né, da fé, da caminhada cristã, porque o amor ia se esfriar. É como se essas pessoas iam se enfadar, de esperar a volta de Jesus, de passar o tempo e ver que nada ia acontecer, e eles iam se enfadar, iam se cansar, e aí ia se apostatar da fé. E quando nós olhamos para os nossos dias, nós vemos que tudo isso já tem acontecido, e vem acontecendo com mais frequência, cada vez acelerando mais esses acontecimentos. Então, para nós, isso, de uma certa forma, vamos dizer que está ligado diretamente à advertência, para nós, ou para a nossa era, para os nossos, ou para a nossa igreja, que é a igreja contemporânea, se preparar mais e mais para a volta de Jesus. Nós vamos agora passar ao nosso primeiro ponto, onde nós vamos falar sobre o juízo sobre Jerusalém. E nesse primeiro ponto, o primeiro tópico, fala sobre a destruição do templo. É onde a gente vai ver aqui que a base é o versículo 1, onde Jesus vai falar que o templo, né, ele vai ser destruído, não vai sobrar pedra sobre pedra. Aquele templo que os judeus ali, a mando de Herodes, ou financiado por Herodes, passaram 40 anos para edificar. E só para fechar essa questão da inauguração do templo, quando Jesus desenvolveu o ministério, ele ainda não estava, ornamentado como era para ser no projeto. Ele vai ter a conclusão exata no ano 67, quando vai ser no ano 70, ele vai ser destruído. Então a gente entende que quando Jesus desenvolveu, morreu, ressuscitou, a igreja primitiva começou a dar os primeiros passos, esse templo de Herodes ele ainda estava sendo trabalhado, passando por modificações. Ele vai ser inaugurado no ano 67.
Então esse templo vai ser destruído. Por quê? Porque havia essa profecia messiânica de Jesus, que Jesus ele proferiu essa profecia escatológica acerca da destruição desse templo. E isso a gente vê aqui no primeiro tópico. Agora nós vamos passar para o segundo tópico, que nós vamos falar sobre o princípio das dores. Esse princípio das dores aqui é com base no versículo de número 3. É onde Jesus vai falar ou profetizar acerca da invasão da Judéia. E existe muitos estudiosos que não entraram em consenso com relação à questão da interpretação desse texto, porque muitos acreditam que esse texto do versículo 3, do capítulo 24, ele é uma simbologia, que aqui a Judéia ela vai estar simbolizando a Israel como nação, e essa aflição ela vai vir de uma certa forma ao mundo todo. Outros chegam a dizer que é apenas a profecia diretamente ligada só para Israel, só para Jerusalém, só para a Judéia, naquele ano 70. Então a gente precisa entender que foi uma profecia que se cumpriu no ano 70, que foi os princípios das dores, aonde Jesus começa a falar aos discípulos para eles não se apavorarem. É quando eles começarem a ver as perseguições, os pais entregando os filhos entregando os pais, a confusão toda, não era para eles se apavorar, porque ali era só o início, era só o princípio das dores, ainda não era nem o meio, imagina o fim. Então a gente precisa destacar isso nesse tópico. O terceiro tópico, a grande tribulação. Então a grande tribulação, ela também é uma realidade que nós, assembleianos, professamos. Existem denominações que acreditam que já está vivendo a grande tribulação, outros acreditam que já estão vivendo no milênio, então outros acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, outros acreditam que a igreja vai passar e outros dizem que a igreja vai ficar até depois da grande tribulação. Agora, nós, assembleianos, na nossa crença de que nós não iremos passar pela grande tribulação. Nós vamos ainda passar pelo princípio das dores, mas a grande tribulação em si, nós cremos que nós vamos ser tirados desse mundo, antes desse grande acontecimento da grande tribulação. Então, por isso que nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, nós não vamos passar pela grande tribulação. O segundo ponto da nossa lição, a vinda do Filho do Homem. Aqui nesse ponto, nós vamos aprender acerca dos sinais que vão anteceder a vinda do Filho do Homem, que vai ser na questão religiosa ou na questão espiritual, onde vai surgir falsos profetas, falsos cristos, e isso não é novidade. Já há décadas, esses sinais estão sendo proferidos ou estão sendo mostrados, escancarados diante de nós. Pessoas se apresentando como profeta, mas na verdade são falsos profetas, outros se apresentando como Cristo, e são falsos Cristos. Então, muito antes, a gente já vê isso acontecendo. A gente percebe que o espírito do anticristo ele já está operando nesse sentido, desses sinais estar se manifestando com mais frequência. Tudo isso aponta para uma coisa, aponta para a vinda do Filho do Homem. O segundo tópico, sinais nos céus. Aqui, esses sinais, a gente vê que é os astros, que vai aí, de uma certa forma, vamos dizer que se desequilibrar, a ver coisas sobrenaturais, ou seja, coisas que não são comuns. E isso a gente vê também que já está acontecendo. Vamos dizer que estrelas caindo com muita frequência, como se no universo estivesse tendo um desequilíbrio. Mas tudo isso é também sinal, que aponta para a vinda do Filho do Homem, essa segunda vinda que é aguardado por todos. E o terceiro tópico fala sobre vigiar, ou seja, sobre a questão da vigilância. É um assunto que hoje a gente tem que ensinar em escola bíblica dominical, porque nos cultos
a gente já não vê mais com muita frequência. Cultos de doutrina a gente sabe que é pouco movimento, porque poucas pessoas vão a culto de doutrina. Então são pouco, ou minoria, né, da igreja aprende sobre vigilância. Então na nossa escola bíblica nós temos que bater nessa tecla, na questão da vigilância, questão de que nós devemos ensinar os nossos alunos acerca dessa vigilância, atentar para esses sinais, né? Aqueles que estão dormindo ser despertados para essa questão da vigilância. Porque a volta de Jesus, ou a vinda do Filho do Homem, ela não vai ser, né, algo assim que as pessoas vão achar que vai ser avisado. Ninguém vai mandar um e-mail dizendo, olha, Jesus vai vir dia tal, Jesus vai vir hora tal. Não, vai ser de surpresa. O texto vai até dizer que vai ser como um ladrão, ou seja, em um momento, em um momento da noite, onde ninguém está esperando. Vai ser um fato inesperado. É um fato que vai ser de surpresa. Ninguém está preparado, ninguém está esperando ou sabendo o minuto exato. Então vai ser nesse momento que vai acontecer. Então por isso que nós devemos andar sempre vigilantes. Precisamos estar sempre vigiando para a volta de Jesus. E sem contar que todos os sinais nos arremessam a essa realidade, da volta de Jesus. O terceiro ponto da nossa lição fala sobre parábolas e o juízo final. Primeiro tópico, parábolas escatológicas. Quais são essas parábolas? Parábola do servo bom, do servo ruim, parábola dos talentos e a parábola das virgens. Então, a gente precisa entender que esse primeiro tópico vai falar sobre essas parábolas. Cada uma dessas parábolas, ela tem a sua importância, porque cada uma delas tem uma lição de advertência para nós, para os nossos dias, para nós aqui e agora. Nós precisamos entender que essas parábolas, elas precisam ser aplicadas no nosso viver cotidiano, porque vai nos exortar, vai nos levar à questão da vigilância, da preparação, da boa administração, da mordomia cristã. Então a gente vai ver que a gente tem que se deixar ser moldado, pelas lições aplicadas aqui dessas parábolas. O segundo tópico, o juízo final. O juízo final é uma matéria que a gente precisa entender que ele não, vamos dizer que não está presente no nosso cotidiano. É uma matéria que o povo já deixou muito de lado. Sabe por quê? Porque não dá ibope. São mensagens como o juízo final que não vai trazer, vamos dizer, agenda, para nenhum pregador. Então, por isso que os pregadores eles preferem pregar sobre vitória, pregar sobre prosperidade, eles preferem pregar sobre qualquer coisa, menos juízo final. E o Evangelho de Cristo é isso, é pregar sobre o juízo final. O próprio Jesus, no seu ministério terreno, ele falou sobre o juízo final, onde ele disse que o trigo ia ser colocado no celeiro, o joio ia ser amarrado e lançado ao fogo, a árvore boa ela seria conservada, a árvore má ela seria cortada e lançada no fogo. Então, essas mensagens de juízo final, ela tinha sido pregada por João Batista, depois Cristo pregou, os apóstolos da igreja primitiva também eles continuaram pregando, mas nos nossos dias a gente já não vê com tanta frequência mensagens acerca do juízo final. Mas nós não podemos perder de vista. O juízo final é uma realidade. O juízo final vai ter o seu fiel cumprimento, como diz aqui a palavra de Deus. É o grande trono branco. É onde grandes, pequenos, baixos, altos, ricos, pobres, todas as nações, elas vão estar diante do grande trono branco. Trono branco esse é o juízo final. É onde todos vão prestar contas, de todas as coisas que fizeram. Porque nós sabemos que tudo que nós fazemos está sendo registrado em um livro. Sabe quem não vai fazer parte do juízo final como réu? É apenas aqueles que estiver o nome escrito no livro da vida. É aqueles que aceitaram a Jesus, ou seja, a igreja. Aqueles que são igreja, eles não passarão como ré nesse, vamos dizer que, juízo final, nesse trono branco. Então nós precisamos também deixar isso bem claro.
mas nós vamos estar lá como promotores. A igreja de Deus já salva, no corpo glorificado, vai estar no juízo final como promotoras aí de acusação, porque nós vamos ditar as regras para o mundo. O mundo hoje, ele tenta nos enclausurar, né? Eles tentam nos limitar, nos deixar dentro de uma caixa. De uma certa forma, eles tentam sempre nos reprimir, ou seja, ditar as regras. Mas, no juízo final, é a igreja que vai ter essa liberdade de estar sempre ali como promotora. E a gente precisa destacar, né, deixar isso bem claro, que aqueles que às vezes tentam fugir, né, da presença de Deus ou fugir da verdade, quem sabe procurando outros caminhos, eles não vão conseguir fugir do juízo final. Como Hitler, para fugir da prisão, ele se suicidou, como tantos outros, né, líderes aí, ímpios, que tentaram fugir dos seus inimigos, dos seus opressores, eles se mataram ou, quem sabe, abriram os braços para a morte, para fugir da justiça dos homens. Mas diante da justiça de Deus, no juízo final, eles não terão escapatória, porque o juízo final é uma realidade. Terceiro e último tópico fala sobre vinde benditos de meu Pai. Aqui com base no capítulo 25 e o versículo 34. Aqui é uma promessa que para nós cristãos traz um regozijo para a nossa alma. É onde o Senhor ele vai fazer, né, a separação entre as ovelhas dos bodes. É onde Jesus ele vai fazer a separação entre o bom servo e o mau servo. É onde o Senhor ele vai fazer a separação entre a virgem que estava com a candeia, que tinha no seu reservatório bastante, vamos dizer que querosene para queimar, aguardar a volta dele, como também ele vai fazer a separação daquela que era negligente, daquela que negligenciou a realidade do noivo, de entrar nas bodas da festa. É onde Jesus vai lançar fora aquele que às vezes vivia de aparência, aquele que está com uma veste nessa festa diferente das vestes dos que são convidados. Então a gente vai ver que nesse tópico é o momento da diferença. É a diferença que lá no Antigo Testamento fala, lá em Malaquias, que a gente vai ver a diferença entre o verdadeiro servo e o que serve a Deus e o que não serve. Então a gente hoje é obrigado, a ter essa convivência com o joio e às vezes a gente, como trigo, é obrigado a conviver com o joio, para que não arranque. Mas no dia do juízo final, nesse momento, Cristo, ele vai fazer essa separação. Então nós aprendemos nesta lição acerca desses, vamos dizer que desses relapsos, porque é muito rápido, o tempo não permite a gente se aprofundar, mas é acerca desses sinais proféticos da volta de Jesus, ou vamos dizer que da consumação dos séculos. São momentos escatológicos que vão acontecer, outros que já estão acontecendo e que só vai irradiar mais, acontecer com mais frequência. A nossa aplicação pessoal, ela diz: quem ama a Cristo realiza a sua obra, porque foi salvo pela sua graça, independentemente da recompensa, mas no dia do juízo final será recompensado pelo Senhor, além de entrar no gozo eterno. Então essa é a nossa aplicação pessoal. Então que Deus abençoe. Até a nossa próxima lição, em nome de Jesus.